Olá, como veem no teto, ora reparem, eu estou a iluminar neste caso o quarto, com uma que é uma headlamp, que é a LED Lenser HR7 Core, acho eu, o H7R Core. Tem uma bateria de 21, da referência 21.700, é dimerizável, resiste a imersão na água e é carregável através de USB, através de um porte magnético. Tem muito boa capacidade de iluminação, com bastante duração, mesmo a um nível médio. E uma das considerações que nós podemos fazer, um dos treinos que nós podemos fazer a nível de sobrevivência, dado que, assim é melhor, dado que a nossa casa é o melhor refúgio, é, até para alguém que tem família assim, treinar os miúdos, para alguém que tem família, para alguém que tem uma célula familiar constituída por, portanto, esposa e filhos, ou, infelizmente, em muitos casos hoje em dia, portanto, mãe solteira com filhos, ou pai, ou mãe divorciada com filhos, ou pai solteiro ou divorciado com filhos. Quando nós cortamos a água e a luz, que é aquilo que acontece, e o gás, que é aquilo que é mais normal acontecer numa situação de, vamos chamar, sobrevivência, catástrofe, etc., a não ser que sejamos obrigados a evacuar a casa, estamos então a habituar-nos a funcionar no padrão mais usual dos acidentes e das catástrofes. Agora, à medida que, e temos visto e estão previstas, até não só previstas, como profetizadas, grandes tempestades de gelo, etc. E qual é a capacidade, basicamente, que nós temos de iluminar a nossa casa? Uma das coisas que se nota quem treina sobrevivência, estilo prepper, sobrevivencialistas, etc., ou que se calhar já notaram, é que nós somos uma sociedade que consome muita energia, nós estamos habituados a um nível muito alto de luminosidade. No entanto, os nossos olhos, para se habituarem ao escuro, demoram cerca de 45 minutos para nós conseguirmos distinguir coisas no escuro, mas, e depois, se quisermos usar a luz vermelha de uma headlamp, de uma lanterna, ou até de algo onde nós possamos pôr um filtro, um acetato vermelho, os nossos olhos não perdem essa capacidade de estar ajustados à visão noturna. No entanto, essa luz, a não ser que seja uma luz bastante potente, e há marcas de lanternas como a Maglite e a Armitec, a Uban, a Surefire e outras que fazem realmente que têm a luz vermelha lá, portanto, como uma luz auxiliar. Mas tirando as versões da Maglite XL50 ou da Magtech e da Armitec Predator ou Doberman, ou assim, acho que é Predator ou a Viking, que têm as lanternas com a cor só verde ou só vermelha, assim como a Maglite também tem versões só de determinadas cores, em especial o verde, o azul e o vermelho.
tirando, por exemplo, em especial em quantidade de lúmenes, e claro, a LED Lenser que eu já usei, a P7QC, não é? Que eu já vos mostrei. Tirando isso, nós não conseguimos avançar a muita velocidade com pouca luz. O que é que eu quero dizer com isto? E nós reparamos pelos carros. Por exemplo, quando vemos os carros de competição, em especial os carros de rally, eles, quando vão para os troços ou as provas especiais de classificação de cronometradas noturnas, levam um conjunto extra de faróis, de projetores, 4, 6, etc. Há ainda os jipes que levam as barras de, hoje em dia que se vendem as barras de LED, os jipes todo o terreno, etc. Mas aí não é tão importante a focagem em profundidade, mas a definição. Agora, quanto, e claro, se nós iluminarmos à luz da vela, que é uma luz mais saudável e, claro, com as velas protegidas, e ter um conjuntozinho de velas é importante, ter em casa é importante, mas qual é na realidade a nossa capacidade? Portanto, vamos imaginar a luz falha, até porque os cabos podem ser destruídos, os postos, linhas de distribuição, etc., e a luz falha-nos durante uma semana. Como é que nós, uma semana, ou vamos dizer 3 dias, que é aquela margem que é dita para o chamado bag-out-bag, ou seja, deve aguentar 3 dias. Claro que se nós formos para um local mais específico e já previamente planeado, poderá aguentar mais, enquanto o get-home bag, que será aquele saco que nós usamos todos os dias, aguentará para aí, terá a capacidade de nos trazer para casa. No entanto, quanto é que aguenta e como é que eu vou gerir a situação se realmente se transformar numa situação mais trágica e apocalíptica e ao fim de uma semana as coisas tornam-se muito complicadas? Como é que eu giro o consumo de energia se eu não tenho capacidade portanto, a nível de USB, powerbanks, etc., ou até a partir dos nossos carregadores de telemóveis, etc., como é que eu giro a capacidade para manter iluminação, quanto mais não seja para ir à casa de banho à noite? É claro que eu posso ter o meu lampiãozinho, ou vários, e no meu caso tenho, mas a nível de luz, como é que eu giro as minhas coisas a nível nem que seja de acampamento? E quando falo em acampamento, se a situação for uma situação de fuga das autoridades, isto pode acontecer, porque, por exemplo, os ucranianos foram invadidos, sabemos lá, nós ouvimos dizer coisas, hoje em dia vivemos num mundo de loucura, até certo ponto. Ouvimos, por exemplo, dizer o Trump sugerir quase como uma invasão da Groenlândia, não é? Em que basicamente seria uma forma de destruir a NATO porque iria entrar em guerra com outro país que é a Dinamarca e pôr sanções a um país NATO era... Mas enquanto o Trump... Mas as coisas acontecem, os países e as coisas mudam e nós perdemos muitas vezes a noção da história e daquilo que aconteceu, e o homem no fundo não mudou tanto na sua capacidade mesmo intelectual nestas civilizações que nós conhecemos. Nós vemos trabalhos extraordinários desde o Renascimento até, por exemplo, aos gregos, a nível da filosofia, e aquilo que mudou realmente foi a tecnologia. E há, a nível daquilo que nós falamos das energias renováveis, como é que eu renovo, por exemplo, no inverno, quando está a chover, a minha capacidade de iluminar? Uma das hipóteses mais baratas é
as pequenas lanternas de dínamo, como esta, em que cerca de 1 minuto, segundo eles, cerca de 1 minuto para aqui a luz, cerca de 1 minuto dava a manivela, daria-me 5 minutos de luz. Mas reparem, a relação, ok, sempre dá para ir sempre dá para ir à casa de banho. Deixem-me fazer o seguinte. Há esta e há outros modelos maiores, por exemplo, à venda na Decathlon. Ok. Muito bem. Já temos aqui alguma coisa. Mas depois, e eu já mostrei no canal, há aqueles sistemas que vão buscar a energia solar, mas que podem ser carregados por USB, e esta é a famosa Lucilight, famosa em todo o mundo. Isto é uma placa basicamente solar. Aqui vemos estes 4 LEDs acesos, indicam que temos estas telas pequeninas, indicam que temos a carga máxima. Mas depois, a nível solar, se nós estivermos no inverno e a Lucilight atua como basicamente um lampião de LEDs, em que eu encho de ar, o interior, ok? Encho de ar o interior e depois acendo e posso pendurá-la em algo, porque aqui tem uma mola que permite abrir e fechar. Posso pendurar, por exemplo, num tronco de árvore ou em qualquer outra coisa. E a Lucilight é, como veem, este lampião. Nesta configuração, que é a configuração mais que dura mais tempo, eu sei, porque tenho a experiência, que ela me dura aí uma noite e meia. Claro que se eu aumentar
a potência durará menos, se eu aumentar a potência durará ainda menos e tenho o sinalizador. Ok. No entanto, eu vou partir para fazer uma review da Lucy Light, ou seja, isto que veem aqui é o facto dela de não estar com a luz máxima, este ondulado, porque se ela estiver com a luz máxima, que se chama Pulse Wave Modulation, modulação de pulso, porque se ela estiver com a luz máxima, como veem, o ondulado desaparece, basicamente. Ok. Entretanto, como é que eu geriria isto? Ou seja, e depois, isto é renovável, porque tem uma, quer dizer, eu posso carregar aqui por esta entrada USB, esta não é a que, como esta tem esta entrada USB e permite servir um pouco de power bank, mas posso-vos dizer que só vos consegue, descarrega-se facilmente ao carregar um telemóvel do estilo iPhone e só vos fornecerá para aí, eu direi, pouquíssimo da carga, eu diria 5% da carga. No entanto, para a iluminação é boa e se for posta, por exemplo, se tiver sol e for posta, por exemplo, pendurada na parte de trás de uma mochila com esta placa solar e assim, ela carrega. Quando ela está a carregar, e já agora deixem-me ver, deixem-me mostrar-vos uma coisa. Ok. Eu vou apontar, quando ela está a carregar, os LEDs, normalmente, se estiver ligada ao USB, vemos aqui os LEDs, portanto, esta zona, vemos os LEDs a acender sucessivamente, aquilo que se chama acender e apagar sucessivamente, portanto, acende um, acende outro, acende outro, acende outro, depois acende um, acende outro. O sinal que está a carregar, quase como nós temos no nosso telemóvel, mas reparem que eu estou a apontar o LED mesmo à placa e não estou a ter carregamento, não é? E depois também era perder luz do LED e muitas vezes os LEDs não carregam porque não têm a frequência, nem têm o calor solar, não carregam parte das placas solares. Portanto, não carregam através das placas solares. Logo, a nível de energia, como é que eu geriria uma fuga para um sítio de uma evacuação, uma fuga? Pois teria que usar a Lucy Light pouco tempo, porque eu sei que ela aguenta, vamos dizer que ela aguenta 12 horas, ligada no mínimo. Ora, eu teria que usar o dia e a noite gerir de forma a que a pudesse carregar de forma a manter luz disponível e ativa. Porque, por exemplo, se eu tiver que casar, se eu tiver que caçar, perseguir uma presa e etc., convém ter uma lanterna para correr, perseguir, fugir ou, em último caso, de alguma forma ajudar-me a lutar, identificar, etc. Identificar, lutar, disparar em último caso. Logo, esta gestão é importante. Depois temos ainda outra coisa que é há a ideia romântica de que, por exemplo, nós e há muitos livros sobre isso, numa convulsão social, numa guerra, etc., livros, e a realidade já o provou, nós fugimos
da nossa casa, que é muito romântica e que aguentamos viver na floresta. É mais fácil, até certo ponto, arranjar recursos na cidade ou nas povoações do que na floresta ou nas montanhas. É mais fácil morrer na floresta ou nas montanhas, devido aos perigos naturais. É mais difícil sobreviver na cidade devido ao perigo que é, basicamente, o homem e a sua dependência e situações que possam criar desespero. No entanto, se eu estiver a ser perseguido numa situação onde o meu país tenha sido tomado, invadido, ou até uma perseguição religiosa, ou até porque entrou uma força política que atenta contra as minhas liberdades, etc., é muito difícil, sem ter coisas que não sejam tanto aquilo em que os preppers e sobrevivencialistas apostam, porque os preppers e os sobrevivencialistas gostam muito de gadgets. O que é que são os gadgets? Gostam muito das lanternas com dínamos, gostam das lanternas, gostam das Lucilights, gostam das suas navalhas, gostam dos seus multitools ou multiferramentas, mas esquecem muitas vezes aquilo que é importante, que é a capacidade de comer e em especial a capacidade de resistir ao frio, em especial no inverno e sem fogo, para não ser localizados. Aí eu aprendi por minha conta que tem que haver um investimento em coisas que não nos são tão agradáveis, não é? Ter que comprar um bom saco-cama, não é? Que quando possivelmente gostaria de comprar uma lanterna, ou uma faca, ou algo que fosse mais vistoso, ter que comprar um bom casaco, ter que comprar umas boas sapatilhas, ter que comprar roupa ou uma toalha que seja bastante absorvente, todas essas, um bom gorro, umas boas luvas, tudo isso é super importante, porque faz um bom abrigo, um bom poncho, ou uns bons impermeáveis, porque tudo isso faz basicamente a grande diferença. E depois, outra questão que se põe é quando, ou se por alguma razão nós tivéssemos que fugir e permanecer mais tempo fora das localidades, em zonas mais remotas, caçar e pescar, e por sua vez cultivar demora tempo e é preciso sítio para armazenar, mas é importante ter sementes connosco. Caçar é mais difícil do que ao que pareça, apesar de ser até certo ponto, em especial nas cidades, mais fácil que na aldeia. As cidades têm neste momento uma grande fonte de proteínas que, para quem seja caçador, pode vir a servir de bastante, que é os pombos. O pombo é uma ave que se come muito bem. Depois temos o coelho. No entanto, é muito interessante que com o coelho, que vive nas zonas entre os bosques e as quintas e etc., as cidades de vegetação rasteira, é muito interessante, por exemplo, a diferença entre o coelho doméstico e coelho selvagem. O coelho doméstico, só por o facto das condições que tem, normalmente vive 8 anos, enquanto o coelho selvagem, que nós vemos, por exemplo, e que eu já mostrei em vídeos meus, vive para aí em média 2 anos. Ou seja, só vive 25% basicamente do outro. Ou seja, qual é a nossa real capacidade de nos movermos para uma floresta fugindo ou para uma montanha e lá construindo um abrigo
quanto é que nós aguentaremos, a não ser que tenhamos uma cabana pré-construída, já com a sua chaminé, com o seu fogão a lenha, aí em que estamos numa situação não tão precária. Sim, a nossa esperança de vida aumenta, mas é preciso que saibamos onde e como caçar e pescar. E pescar é uma coisa que eu tenho tido pouco tempo para fazer, mas que tenho que evoluir e também cultivar mais. Mas o cultivo, a nível da agricultura, implica sempre uma coisa, e isso é importante, mas implica sempre uma coisa que é a defesa do local. Por outro lado, há também uma ideia um bocado errada, às vezes nos preppers mais urbanos e citadinos, de que vão chegar a uma aldeia e invadir, por assim dizer, o meio da aldeia rural, porque o meio rural é muito mais unido a nível das pessoas e, graças a Deus, que a cidade, e eles vão acabar por correr o pessoal das cidades, a não ser que cheguem em grande número, o que seria sempre fonte e alvo de uma organização que poderia não ter os melhores propósitos. Já agora, deixem-me ver se... Ou seja, eu estou a apontar esta Maglite à Lucilite e ela não me está a mostrar sinal de carregamento, como mostra quando é carregada através de USB. Depois outra coisa que eu tenho visto é nós, no fundo, nós comemos bastante. Precisamos de muito e tudo nos é fornecido. Mesmo que nós queiramos fazer estilo pão com um bocado de farinha, água, umas bolachas, até deitar um bocadito de azeite, nós precisamos de ter nas cidades a capacidade de cozer. E sem eletricidade torna-se complicado, daí que as conservas sejam uma boa opção, mas é super importante para nós termos uma refeição quente. A situação pior a nível de sobrevivência será aquela situação em que nós somos perseguidos por razões raciais, étnicas ou religiosas ou várias. Mas é nestas situações limites que temos que treinar. E quem é um prepper, um sobrevivencialista convicto? No entanto, importante também é a questão da saúde e a questão do sono. É preciso ter um bom sono, e um bom sono implica ir para um lugar isolado, estar bem, estar confortável, estar quentinho. E as coisas tornam-se mais complicadas. Por exemplo, eu levo uma mochila. Vamos imaginar que vamos imaginar nessa situação, então, limite, eu tenho uma t-shirt, uma muda de roupa interior, umas meias suplentes. Mas a seguir está a chover também e eu molhei-me. Apesar delas até poderem ser de lã de merino, que mesmo molhadas aquecem. Acaba por ser desconfortável. Mas é aquilo que temos. Mas depois, enquanto nós chegamos à nossa casa e temos um desumidificador, temos uma máquina de secar roupa, ou seja, as vantagens da eletricidade são de 100 para 1. Ter eletricidade são de 100 para 1, porque eu, ok, faço a minha muda de roupa, mas depois no outro dia está a chover também, consigo secar a primeira roupa com certos tecidos e assim, até consigo mais junto ao corpo, ou seja, entre duas camadas do corpo, etc. E há tecidos que já
são próprios e que nós podemos comprar, que secam mais rapidamente, mas mesmo assim o desconforto, lá está a questão do coelho selvagem, coelho doméstico, é grande. E, por sua vez, vamos, com o esforço, precisar de mais água, mais sais minerais, porque não basta só ter água, convém sempre, por exemplo, em último caso, se não levarem eletrólitos, ter um bocado de sal, não é? Para pôr na água. E também um bocado de açúcar nunca faz mal. Mas e depois haver todo um tipo de monitorização a nível da saúde ou não, ou seja, acaba por ser complicado, mas todo este processo começa por coisas muito simples. Pode começar por uma lanterna de 3,5 €, já com pilhas, por 4 latas de conservas, ou 5, 1 quilo de arroz, uma cena de água, uma vela, uns cobertores, fósforos. Hoje em dia haverá muitas pessoas que não vão ter fósforos, porque até tudo é elétrico. São pequenos passos e pequeno adquirir de conhecimentos e uma noção até no seio familiar, que é preciso ter um plano, que é como é que eu vou comunicar com as outras pessoas, como é que eu vou encontrar com as outras pessoas se realmente as coisas ficarem presas, ou houver um nevão e eu ficar preso na estrada. Eu posso muito facilmente, por exemplo, numa autoestrada, ficar numa situação de sobrevivência. Para não falar quando há acidentes connosco, ou acidentes à nossa frente. E é óbvio e tem-se demonstrado que o governo não consegue, os governos não nos conseguem, os governos e as forças de emergência e segurança não nos conseguem safar. Logo, são considerações. No entanto, a nível solar, testar quanto é que eu aguentaria com a Lucilight. Isto é um projeto que vai começar a partir de hoje. Eu estou para começar a minha segunda fase de sono, são cerca de 19h54 e vamos então ver, sem nunca usar USB, quanto é que eu conseguiria, ou até que ponto é que eu conseguiria renovar. E posso-vos dizer que engana muito, as pessoas enganam muito, porque é preciso muito mais tempo e sol. Como é que no inverno eu consigo gerir as minhas coisas se estiver a usar por exemplo, uma Lucilight ou algo que tem uma placa solar, que dependem e que mudam de qualidade, mas a Lucilight já terá a princípio uma placa solar que será de alguma qualidade. Mas e o sol? Não é? E o sol? Ok, tudo bom. Até um próximo vídeo, onde voltarei à questão da Lucilight. No entanto, espero, agora no próximo ano, dar menos ênfase às questões da sobrevivência e mais ênfase às questões musicais, para as quais penso que é necessário, e vou tentar conseguir uma câmara com basicamente bons microfones preparadas para música, para se ouvir com qualidade a guitarra. Eu penso que tem que ir por aí, porque já há muita informação no meu canal sobre sobrevivência, sempre pouca, sobre assuntos de sobrevivência, sempre pouca, mas já o suficiente para poderem tirar várias
informações necessárias para o vosso processo de vos tornardes uns sobreviventes, porque o mundo está a caminhar para que essa necessidade seja cada vez mais forte. E é isso, tudo de bom. Até ao próximo vídeo.